Bom, vamos iniciar aí. Boa noite, Roberto. Se demais aí forem assistir depois. Então a gente vai iniciar aí mais um módulo, né? Mais um módulo aí do curso. A gente vai para o módulo específico 2. Nesse módulo a gente tem então eletrônica aplicada, manutenção de compressores, e depois a gente vai para instalação, operação e manutenção do sistema de refrigeração comercial, e depois instalação, operação e manutenção do sistema de refrigeração industrial. Essa UC aqui, Roberto, ela tá, aqui está o cronograma, só colocar aqui das atividades. É, então, ela tem duas situações de aprendizagem, elas estão bem vinculadas às aulas presenciais, e vocês vão ter aí 4 encontros conforme as datas. Bom, vou falar aqui das SAPs, depois a gente vai para o conteúdo de fato do curso aí, certo? É, deixa eu só ver se está certo aqui. Então ele tem esse título, né? Analisando para funcionar bem. Bom dia, João. Ao telefone você relatou um problema de funcionamento no equipamento elétrico, que ocorre todos os dias no horário de maior consumo de energia inicial, quando todos os equipamentos são ligados pela primeira vez, entre 8 e 9 horas da manhã. Podemos ir até o equipamento para que eu possa fazer as medições necessárias? Onde sim, vamos até o setor onde fica o equipamento. Então, vejam, para análise adequada sobre um problema funcional no equipamento eletroeletrônico, a manipulação correta dos instrumentos de medidas elétricas é fundamental. Muitos erros ocorrem devido ao uso inadequado do equipamento de medida ou por suas escalas estarem descalibradas, levando à interpretação errônea do nível de intensidade e da grandeza desejada. Quais parâmetros devemos observar para a manipulação correta de tais instrumentos? Então, para consolidar a utilização correta dos equipamentos de medida e também a aferição de escala, é importante realizar as medidas em diferentes grandezas elétricas, diferentes topologias de circuito. Então, porque ele está vinculado lá na aula presencial, então vocês vão fazer um relato, então, um desenho do esquema elétrico, do circuito montado, elaborado em folha A4, fotos do circuito montado, todos os resultados observados na montagem das duas topologias, foto das medidas obtidas com multímetro na montagem da primeira topologia e fotos da forma de onda observada com osciloscópio na montagem da segunda topologia. Deixa eu só pegar aqui o negócio da aula aqui, Roberto, só para mostrar aqui rapidinho. Bom, nós estamos numa das séries mais legais do meu ponto de vista técnico. Essa é a terceira unidade curricular do curso. Ela iniciou dia 28 do 10. Iniciou dia 28 do 10 e 28 do 10 foi. Deixa eu só abrir aqui, abrir o programa aqui rapidinho. Essa unidade curricular está sendo hoje. E nós mudamos os nossos horários, né? Então a gente vai continuar tendo aula às segundas-feiras, mas agora das 8 até as 21 horas. Vou abrir aqui o material que a gente vai utilizar hoje, que vai ser introdutório ao desenho técnico. Então, pode ser que seja um pouco chato,
essa parte, mas é extremamente necessário e que a gente precisa abordar quando se fala de desenho técnico. Então, vou abrir aqui a apresentação para vocês e vou Bom, iniciar. então, mostrar aqui, Roberto, o que que é que vocês vão fazer utilizando um protoboard. Aqui eu estou usando o software que é o FluidSim, né? Então, vocês vão montar lá, vocês vão fazer a montagem utilizando um protoboard de duas topologias. Então, numa matriz de contatos, vocês vão realizar a montagem de um circuito com 3 resistores em série, né? Então, são 3 resistores em série. Então, os resistores têm que possuir o valor a 560, 1 kΩ e 2,2 kΩ. Após a montagem do circuito resistivo em série, alimentado com o auxílio de uma fonte de 12 volts. Então, aqui eu vou pegar, aqui eu coloquei uma geradora, vou colocar uma contínua aqui, só para vocês verem aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Entendeu? Sendo projetista mecânico ou de refrigeração ou de elétrica, responsável por considerar aspectos tecnológicos, econômicos, sociais e culturais, bem como a interação entre produto, máquina e usuário. Então, vou colocar eles em série. Então, deixa eu só apagar esse. Dentro da os 210, 404, 8993 e a 6402. Essas são as principais normas que nós temos dentro da parte de desenhos. Aí, deixa eu só pegar Então, aqui. primeiro, a gente começa aqui com quais são os instrumentos de desenho que nós utilizamos dentro Uma bagunça aqui. Bom, projetos. Primeiro, estátulos são utilizados para traçar ângulos de 30 graus, 45, 60 e 90 graus também. Eles são essenciais para garantir a ortogonalidade. então aqui é 560. Isso que eu vou mudar o valor agora. Vai ser de 1000 ohms, né? Então tá aqui, ó. A gente também Esse outro tá certo, 2200. E aqui eu vou mudar, eu vou colocar para, tá 12 volts mesmo. Então eu vou colocar display aqui. Bom, aí vocês vão depois lá utilizar o multímetro, medir a queda de tensão e a corrente, ó. Então, peraí, deixa eu vou pegar então a corrente aqui também, só para. Esse aqui é o osciloscópio. Peraí que tá errado. a gente tem nada. Deixa eu, deixa eu pegar aqui o voltímetro.
E aqui eu estou trazendo para vocês a parte de desenho técnico humano mesmo, que a gente trabalha manual, porque a gente começa assim, seja no técnico, seja no bacharelado, seja uma licenciatura, numa pós, a gente volta ali para o manual para depois seguirmos para o É certo. Aí se a gente for jogar ali pela lei de Ohm, ó, aí se for somar ali, ó, aqui vai utilizar o multímetro, é mais para fazer o teste mesmo. Ó, vai dar exatamente os 12 volts. Bom, por que que a gente utiliza? Porque a gente tem que ter a noção da eletrônica. Bom, a gente sabe que hoje, né, tem as placas, né? Então a gente tem a placa no evaporador, tem a placa na condensadora. Dependendo, né, do nível lá de manutenção, a gente precisa também fazer alguns testes na placa, né? Então verificar a tensão, verificar a corrente, testar resistência, testar capacitor, né? Então para testar capacitor ali, a gente tem que fazer o quê? Descarregar ele, né? Por exemplo, descarregar e depois fazer a medição da capacidade dele. Bom, e a outra topologia, o que que é? Utilizar uma matriz de contato também. Agora é um segundo circuito que a gente tem dois resistores que estão em paralelo. Então, os resistores que devem possuir o valor de 560, 2.2 e 2.2 kΩ. Então, os dois resistores que possuem o valor de 2,2 kΩ devem estar paralelos, enquanto o resistor deve ficar em série com os dois resistores que estão em paralelo. Então, aqui, ó, se eu pegar aqui Ctrl C, Ctrl V, então, eu vou colocar dois aqui e esse aqui, ó, colocar ele em paralelo, em série aqui. Opa. Então, tá aqui, né, os dois resistores alimentaram o circuito com um gerador de sinal. Então, agora eu vou usar um gerador de sinal aqui, ó. Certo? Então, tem um gerador de sinal. Eu vou ajustar esse gerador, ó. Então, lá vai ser um gerador de função lá, né, que vai ser Então, a gente ajusta. Então, ele está pedindo lá o quê, ó? 200 Hz de frequência. Então, lá, 200 Hz de frequência. E tensão de pico, de amplitude, 4 volts. Tá, quero que ele mostre as unidades ali. Então, 200 Hz, 4 volts. Bom, então tá aqui. Eu vou colocar um osciloscópio para medir o sinal em cada resistor. Então, agora eu vou pegar aquele osciloscópio que eu tinha pegado ali. Vou pegar ele aqui rapidinho. Então, aqui eu vou pegar um osciloscópio, botar aqui, outro aqui e outro aqui. Aí, ó, você vai verificar o sinal em cada um deles, ó. Então, redução de custo, né, de desperdício e facilitação na hora de entrar já bem
produzido. Bom, beleza. Fiz aqui, ó. Agora eu posso dar o start. Aí eu verifico, por Eu vou exemplo, apresentar alguns para você. aí aqui é o de 200. Tem esse outro aqui também. Aqui, ó, 0,3 de bisões aqui. Então vamos lá, ó. Ó, 4 volts. Aí tem as tensões aí. Então, é o mesmo comportamento, seja ele para contínuo ou alternado. O que vai mudar é o sinal. Porque lá o sinal vai ser contínuo, né? Esse aqui ele vai ser alternado, né? Com a senoide lá. Ó, 0,3, ó, 0,3 por divisão, 0,3, 0,6, 0,9, 1,2. Aqui é 0,6, ó, 0,6, 1,2, 1,8, 2,4. Pouquinho acima aqui, ó, dá 2 ponto alguma coisa. É o valor é ajustado, tá vendo que ele ajusta o. Aqui também vai ser o mesmo valor. Então é isso aí que vocês vão ver lá para ver justamente o sinal. Uma boa forma depois de ver é utilizando outros componentes eletrônicos. Vocês vão fazer lá na outra aula, certo? Eu estou meio que dando um spoiler aí. Alguma dúvida, Roberto? Não, tá tudo ok. Bom, na outra SAP, aí o que você vai fazer é justamente aquilo que vocês fizeram lá em aula, é entregar aqui no relatório, certo? As duas SAPs são dessa forma. E qual que é o outro? E qual que é o outro? Deixa eu só pegar aqui da outra aula, só da outra SAP também. É, Só para reforçar aqui, e tem esse nome aqui então, verificando a fonte de alimentação. segue a mesma lógica. Olá, Augusto, tudo bem? Tudo certo. E aí, você conseguiu solucionar o problema do equipamento elétrico? Sim, adotei como prática inicial verificar o circuito de alimentação interno do equipamento, já que muitos problemas ocorridos em equipamentos eletrônicos podem ter origem em seus circuitos, que provêm alimentação interna aos demais componentes eletrônicos que compõem o projeto do equipamento. Mas agora estou com dúvidas quanto ao nível de alimentação correto de entrada em um circuito. Bom, você sabe que os retificadores de tensão de onda completa são topologias que fazem parte de um circuito de alimentação de equipamento eletrônico. Ok, entendi, muito obrigado e até mais. Fico à disposição para eventuais dúvidas. Então, o que vocês vão fazer ali? Ó? Então, vocês vão produzir um relatório, vão fazer um esquema elétrico de um circuito retificador, vão fazer uma descrição correta do funcionamento do circuito com comentários sobre as respostas obtidas para cada tipo de sinal medido sobre o resistor de 1 kΩ. Então, eu vou mostrar que ia ser feito isso na outra aula, certo? Deixa eu só mostrar aqui, só pegar o. É, Então, o que a gente vai ver ali, o que vocês vão ver, na verdade, é um circuito retificador, um negócio bem parecido com esse daqui, ó. É um circuito retificador, né, de onda completa, em ponte com capacitor de filtro. Então, vai utilizar um diodo, né, para realizar a montagem do retificador. Então, vocês vão colocar isso no protoboard, né, com as ligações certas, as resistências corretas ali. Vocês vão utilizar um capacitor eletrolítico de 100 microfarad e 50 volts, né, como filtro do retificador. Na saída do retificador, conectar um regulador de tensão. Na saída do regulador de tensão, conectar um resistor de 1 kΩ, alimentar a ponte retificador de tensão, utilizando um gerador de sinal senoidal com ajuste de frequência 60 Hz e tensão de pico entre 12 e 12, entre 10 e 12 volts.
Utilizando o osciloscópio, medir o sinal sobre o resistor de 1 kΩ. Com o osciloscópio, meça o sinal de tensão sobre o resistor de 1 kΩ, analisando o comportamento da tensão sobre o componente. Desligar o circuito e retirar do mesmo o capacitor de filtro de 100 microfarads 50 volts. Ligar o circuito novamente e medir o sinal sobre o resistor de 1 kΩ. Voltar a desligar o circuito, conectar novamente o capacitor de filtro de 100 microfarad. Religar o circuito e medir novamente o sinal sobre o resistor de 1 kΩ. Observar a diferença do sinal sobre o resistor de 1 kΩ quando o capacitor de 100 microfarad está fora do circuito e quando ele está presente no circuito. Desligar o circuito e retirar do mesmo apenas um dos diodos que formam a ponte retificadora. Ligar o circuito novamente, medir o sinal sobre o resistor de 1 kΩ, sendo um dos diodos da ponte retificado. Voltar a desligar o circuito, conectar novamente o diodo que havia sido retirado. Religar o circuito, medir outra vez o sinal sobre o resistor de 1 kΩ, com o circuito completo novamente. É isso aí, pessoal, é para vocês verem a diferença, né, quando um dos diodos da ponte está fora do circuito ou quando está presente. Aqui tem um exemplo, ó, eu fiz aqui colocando um resistor e um indutor aqui. Isso aqui é um indutor, certo? Aí aqui, por exemplo, eu tenho... Olha lá, tá vendo? Ó? É, Ele vai de 0 certo, então aqui é só para mostrar mesmo o funcionamento, os diodos, né, que vai fazer parte da ponte retificadora, o que que ele faz? Ele pega o sinal que é contínuo no tempo, né, que é o sinal da tensão de entrada, ele vai retificando ali, certo? Ele vai retificando ali vai retificando, ou seja, ele pega a parte negativa e joga ali para positivo. Então ele vai, primeiro ele joga tudo positivo, depois ele retifica deixando ele quadrado, né? Vamos dizer, ele enquadrada a onda, ela deixa uma onda digital, né? Depois da onda digital faz ali as manipulações, altera a amplitude e depois, é, vamos dizer assim, coloca novamente na tensão alternada. Um equipamento que tem isso aí, por exemplo, é o inversor de frequência. O inversor de frequência é isso, ele modula a velocidade. Então ele pega a frequência lá do sinal de 60 Hz, modula essa frequência para a velocidade adequada. Então ele vai ajustar aquele sinal de 380, 220 volts trifásico, ele vai retificar aquela onda para justamente modular para a velocidade que eu quero ali no final, seja para menos ou para mais. Eu posso desacelerar ou acelerar o meu motor elétrico ali com aquela fonte de tensão que eu tenho, né? Então, isso é graças justamente à ponte retificadora de onda completa, que eu consigo modular a velocidade. Modular a velocidade, eu controlo ela. Então, eu consigo ter um controle muito mais preciso de velocidade, sem apelar para uma conversão mecânica, como por exemplo os redutores, que só vai me dar uma velocidade só, né? Então, eu posso ter multivelocidade, né, ou multispeed, eu posso desacelerar também, ou acelerar de forma suave. Então, o inversor de frequência ele ajuda bastante nesses parâmetros aí, né, sem necessidade, por exemplo, de equipamentos mecânicos maiores, maiores, mais, vamos dizer assim, mais arcaicos, né, por assim dizer, ou uma coisa mais moderna, com menos equipamentos, mais fácil de manipular. Bom, então era isso aí que eu queria falar aí hoje, Roberto. Aí na próxima aula eu falo então sobre os assuntos aí. Tem alguma dúvida aí, questionamentos? Tá tranquilo. Então eu vou finalizando aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, questionamento, então, Roberto, só me procurar. Vou desejar a você então uma boa noite, ok? Fique com Deus aí, até a próxima. Até. Tchau.